AMD contra Intel. Qual deles vale mais a pena para você? Salve, meus queridos, Robertinho e Davi aqui no canal da Terabyte. A gente vai ter um embate aí. Eu vou defender AMD, ele vai defender Intel, para a gente ver ali quem que deve ir com cada tipo de processador. A gente não tá dizendo que tem a escolha suprema, né? Não, é aquele e acabou. Não é isso. Mas a gente vai dar aqui no estilo de um debate mesmo, quem que deve ir na Intel, quem que deve ir na AMD, ao contrário, na verdade, né? E daí a gente vê quem ganha. Mas, né, obviamente, a gente vai fazer isso e você vai deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Quer dizer mais alguma coisa antes da gente começar? Bom, basicamente você tem que pensar que a gente não vai escolher um vencedor aqui. Exato. Então, lembre-se de você pegar esses argumentos, ver qual funciona para você, qual não funciona, e é claro, no final das contas, você decide, você vota com o seu bolso, fechou? Eu vou começar aqui com um argumento que eu acho que é extremamente importante para o público que a gente está atualmente, que é o público brasileiro: o preço. Normalmente, em questão de preço por performance, não digo só para jogar, mas no geral, a performance por preço da AMD acaba sempre ficando mais barata. A gente sempre vê preços mais baratos da AMD. Bom, aqui a gente tem que pensar também, Robertinho, que o público brasileiro ficou muito habituado ao AMD. Então, até os próprios lojistas, que é a galera da Tera, a galera de outras lojas, até mesmo os fabricantes, elas não vão investir tanto em trazer uma plataforma tão barata, às vezes placa-mãe mais barata, coisa assim que a gente vê um preço às vezes muito mais agressivo na AMD, justamente porque não tem esse apelo do público para esse tipo de produto. Geralmente você associa Intel com algo um pouco mais high-end mesmo. Geralmente quem compra Intel acaba comprando já um produto um pouco mais caro, então acaba que não faz tanto sentido para eles. Sim, mas acaba sendo aquilo. Se o cara tá procurando aquele PC mais custo-benefício, tá procurando montar algo que ele precisa daquela performance um pouquinho melhor, mas não tá com o bolso muito cheio, a AMD acaba sendo o caminho muitas vezes. Mas então, Robertinho, justamente por tudo isso, também tem que pensar que, geralmente, por ser um preço um pouco mais elevado, é difícil você encontrar um produto mais bomba do lado da Intel. Você não vê placas tão low-end assim, placas que você não consegue ter uma compatibilidade maior de processadores. Geralmente as placas da Intel vêm melhores equipadas nesse sentido. E é claro, também tem que pensar que a galera do high-end gosta muito da Intel. A gente tem uma estatística aí que 60% dos PCs com 4090, que é a placa mais cara do mercado hoje, usam Intel. Mas é aquilo, a gente vê em questão de placas de vídeo, o que mais é usado são as placas do nível 50 e 60, que acabam sempre sendo acompanhados por processadores mais custo-benefício, como uns Ryzen 5 5600, 3600, 4500, que é um processador mais barato aí. Mas também tem que pensar, Albertinho, que muitos desses processadores que você está citando, beleza, você acaba tendo um PC mais barato ali, mais fácil de montar, mas ao mesmo tempo, qualquer coisinha que você precisar mexer neles, você vai ter que fazer algum tipo de upgrade, porque já são processadores aí que já ainda estão no 3.0 e tudo mais, que a Intel não está desde a 10ª geração, já se livrou ali do PCI 3.0, ou seja, da 10ª para frente você já tem tudo 4.0 e agora no LGA 1700 você já tem tudo até PCI 5.0 na placa de vídeo. Mas é aquilo que a gente vê, cara, se você tá num 4500, num 4600G, que tá preso ao PCI 3.0 e você quer dar aquele up, você consegue dar aquele up em parte, você não precisa dar aquele up tudo de uma vez. Você tá, beleza, tô com 4600G, tô com 4500, quero aí colocar uma placa de vídeo que precisa do PCI 4.0. Beleza, você troca a sua placa-mãe agora, fica com o seu processador que ainda é compatível, coloca a sua placa de vídeo mais forte e depois troca um processador para uma plataforma que ainda está super viva, que é o AMD M4. Concordo, Albertinho, você consegue até fazer essas coisas, mas o problema é que no final das contas você vai acabar tendo que trocar tudo no final das contas. Então até aquele argumento da longevidade da plataforma acaba não sendo tão bem assim, a não ser que a pessoa já vá com isso em mente e quando ela for pegar um processador desses ali, um 4600, um 4600G, um 5600G, um 4500, ela já pegue, por exemplo, uma B550 que daí já está no 4.0. Aí concorda, fica muito mais simples de você fazer essa transição e acaba ficando até mais barato. Mas a questão é, a Intel já pegou, ele já faz tempo que eles já eliminaram esse problema deles, então você sempre vai ter uma compatibilidade e basicamente você nunca vê a galera se preocupando na Intel, se eu vou ter PCI suficiente para rodar tal placa de vídeo, porque todos os processadores da Intel, tendo ou não o vídeo integrado, tem ali o PCIe X16
pelo menos 4.0 ali a partir da 10ª geração. Pô, mas chamar aquilo que a Intel chama de gráfico integrado para o uso do PC Gamer, a AMD acaba dando porrada, né? A gente já viu muito 4600G, 5600G e 5700G, e agora a gente tá vendo aqui essas belezuras que são os 8000G, que é aquilo. É uma maneira fácil do brasileiro economizar, comprando aí um processador bom, com gráfico integrado para você conseguir jogar jogos sem a placa de vídeo, e é um jeito que muitas pessoas aqui no Brasil acabam escolhendo para começar a caminhada do PC Gamer deles. Robert, eu até entendo, esse argumento é um argumento realmente muito forte pelo lado da AMD, essa questão do gráfico integrado, mas tem que pensar que, tirando agora realmente a nova geração, aí, os 8000G, você vai jogar, mas você vai jogar bem limitado ali antes disso. Antes disso você não conseguia rodar um Red Dead, você não conseguia rodar um Cyberpunk, você basicamente não conseguia rodar nenhum jogo que não fosse um esports title, assim, um jogo mais leve. Claro, tem muita coisa legal para jogar ainda, sem ser jogos mais AAA da vida, mas que você pode chamar realmente de, nossa, dava para jogar e tal, é só realmente ali os 8000G para frente. Realmente a Intel não tem uma resposta adequada para isso ainda, mas vamos ver, né? Eles estão desenvolvendo a linha de placas de vídeo deles agora, e quem sabe isso mais para frente não venha aí trazer um gráfico integrado ainda melhor pro lado da Intel. Mas uma coisa que a galera da AMD pode aproveitar é, por exemplo, pegar um desses 8000 aqui que a gente viu, o 8600G principalmente, são processadores que não são tão caros quanto o início aí da plataforma Ryzen 7000, e você já vai estar no AMD M5, que, seguindo aí o passado da AMD M4, que foi teve uma longevidade absurda de grande comparado com a da Intel, você pode já ter certeza que você vai estar numa plataforma que vai durar um bom tempo. Você consegue pegar esse gráfico integrado da hora, que vai conseguir rodar Cyberpunk, vai conseguir rodar jogos mais pesados, e mesmo assim depois você coloca uma placa de vídeo da hora, você consegue colocar fácil uma 4070 e jogar de boaça já nessa nova plataforma, que provavelmente aí vai ter muitos e muitos anos de longevidade atualmente. Com certeza, a questão de longevidade, a AMD tem uma proposta legal, principalmente essa questão de você ter os processadores com gráfico integrado forte e transicionar, mas como a Intel não tem esse foco em gráfico integrado, esse argumento um pouco da plataforma meio que acaba caindo um pouco por terra. Porque querendo ou não, se você for olhar que cada plataforma nova, isso a gente viu até na questão ali das placas-mães, a M4, beleza, você conseguia manter o processador e trocando uma coisa e depois outra, tipo, você pegava o processador, você trocava só a placa-mãe, porque as placas-mães dos Ryzen 1000, por exemplo, não tinham bom suporte a DDR4 de velocidades altas. Você trocava só a placa-mãe e colocava uma memória com velocidade mais alta. Depois você trocava o processador e tudo mais, você conseguia fazer isso aos poucos. Mas querendo ou não, se você pegar ali e não ficar pensando em trocar peça por peça, ter um pouco de paciência e juntar, você pode trocar a plataforma inteira. E acaba que é meio que isso que as pessoas vão fazendo, porque mesmo no M4 você teve que transicionar muitas coisas ali para conseguir realmente utilizar, vamos dizer assim, os lançamentos. Que, por exemplo, você podia até colocar um 5000G numa A120, por exemplo. Só que você vai ter tipo uma performance ruim, você não vai ter bom suporte à memória, as memórias vão ficar mais capadas, você não vai conseguir ter velocidade de memória, se não tem velocidade de memória, você não consegue aproveitar a APU. Então tudo isso meio que tipo assim, beleza, funciona? Até funciona, é algo bacana de se falar? É muito bacana, pô, você consegue manter, você consegue reaproveitar a plataforma que é fácil de você fazer revenda, porque ainda tem muitos processadores que estão ali no mercado, mas ao mesmo tempo, se você pensar no seu lado de consumidor, quando você for trocar, geralmente você vai trocar já para algo melhor, maior, que você vai precisar às vezes trocar também de placa-mãe, e a Intel ainda tem a vantagem que, por exemplo, agora quando eles foram com a plataforma que tem suporte DDR5, eles ainda mantiveram o DDR4 nas placas-mães deles. Ou seja, enquanto na AMD, se você for trocar da M4 para M5, você vai ter que trocar processador, placa-mãe e memória, na Intel, caso você queira, você só precisa trocar processador e placa-mãe e manter a memória, e depois, se você quiser, você pode usar o mesmo argumento da AMD e trocar ali só o processador, só a placa-mãe e depois a memória, e ficar tudo certo. Mas acaba sendo aquilo, né? Pelo público médio brasileiro, muita galera vai juntar uma graninha aqui, beleza, agora eu vou colocar um pouquinho mais de memória. Juntar uma graninha aqui, putz, agora eu consigo dar aquele upzinho talvez no meu processador. Putz, agora eu consigo dar aquele upzinho na minha placa-mãe. Pegar um SSD NVMe ao invés de um SSD SATA. Acaba sendo que
na minha opinião, o público brasileiro vai acabar fazendo ups de uma forma mais gradual. Não vai estar em um degrau e daí vai pular para o outro. Vai subir a rampinha ao invés de fazer esse pulo inteiro de uma vez. Mas, Albertinho, se você pensar também, muitas das builds que a gente acaba vendo da galera ali, beleza, a galera vai conseguindo transicionar aos poucos, mas acabam virando builds quase que Frankenstein, porque é uma build que você não tem bastante planejamento nenhum, você vai só evoluindo peça conforme dá o dinheiro, e daí beleza, você até consegue revender, mas você vai perder um pouco no valor da revenda também. Então, tipo assim, você incentiva a galera a comprar cada vez mais, a galera vai estar sempre ali tendo ali ups graduais, o que ajuda um pouco no bolso, mas ao mesmo tempo, se esse pessoal, em vez de ficar fazendo esses ups graduais, que às vezes nem vão ter um impacto tão grande assim na performance, e fosse juntando ali, sei lá, abre uma caixinha ali no seu banco favorito ali e vai juntando um dinheiro lá, investe um dinheiro lá, você consegue fazer um up que realmente vai te dar uma performance um pouco melhor e vai te dar uma performance mais substancial, vamos assim dizer, e você ao mesmo tempo você não fica com aquela build ali que é um Frankenstein ali, você tem um processador de uma geração com a placa-mãe de outra, com a placa de vídeo de outra, e acaba que você tem um monte de peças ali que para elas realmente funcionarem completamente, você realmente tem que fazer a transição inteira de plataforma de qualquer forma, então eu não vejo muito caso para isso. E outra coisa também que eu acho que é uma coisa que o pessoal limita um pouco a questão da Intel, é a questão dos P e dos Z-cores, que para quem não sabe, a Intel tem dois tipos de núcleos ali dentro do processador dela. Ela tem os Z-cores e os P-cores. O que são isso? Os Z-cores são os núcleos de eficiência. Eles vão pegar ali, eles são núcleos mais fracos, mas o que eles vão pegar? Eles vão pegar aquela atualização do Windows, vão pegar ali o seu Chrome que está no plano de fundo, vão pegar ali o seu Spotify que está no plano de fundo, aquele aplicativo de mensagem, e vão deixar eles ali, e vão deixar os núcleos fortes mesmo para o seu jogo, para o seu render, para as coisas que realmente importam, que você precisa de performance. E isso acaba que diminui muito aí a latência de processos e até diminui a questão ali, principalmente nos jogos, ali, a questão que dá um tearing, dá um frame drop e tudo mais. Por quê? Porque ele vai estar realmente falando assim, ó, você faz isso, você faz aquilo. Enquanto na AMD, como todos os núcleos são iguais, você vai ter que redirecionar aquilo ali. E como a Intel tem muito mais tempo de mercado e ela tem uma parceria mais forte com a Microsoft, ela consegue otimizar muito melhor os schedulers do processador dela do que a AMD. Mas uma coisa que a gente vê sim, a Intel veio aí com essa questão de um desempenho multitarefas muito forte com os Z-cores e os P-cores, isso é algo que a gente está vendo aí desde dos processadores mais Ryzen Intel i7 e Intel i9 da 12ª, e provavelmente não vai parar, duvido que eles parem de fazer isso, porque é ótimo realmente para multitarefas, mas algo que a gente vê a AMD focando mais é a questão dos processadores X3D aí, que trouxeram essa revolução que meio que a gente já sabia que podia existir, mas nunca tinha sido feito de uma maneira maior, que são os processadores X3D. Isso é algo que a gente já vê faz mais de um ano aí, que o primeiro lançamento foi o 5800 X3D, que estourou aí com uma performance absurda e acaba sendo que os processadores Ryzen 7 X3D tendo uma performance melhor do que um Ryzen 9, que tem mais cores, tem um clock maior, mas não tem esse cachê L3 maior que a gente vê nos X3D. Isso a gente viu no 5800 X3D começando, daí a gente viu eles no 7800 X3D, 7900 X3D, 7950 X3D, daí a AMD fez um teste na água com a Micro Center, que é uma loja lá dos Estados Unidos, com 5600 X3D, que basicamente eram 5800 X3D que deram errados, eles diminuíram ali e fizeram um processador Ryzen 5 com o X3D, testaram a água para ver se ia dar certo, deu certo, e agora eles trouxeram, muito importante, o 5700 X3D, que é basicamente uma versão com um pouquinho menos de performance que o 5800 X3D, mas que traz aí um ótimo jeito de quem tá na plataforma M4 poder dar um belo de um up, não gastando tanto quanto o 5800 X3D teria que gastar, e tendo aí uma ótima performance. E a gente vê isso continuando com os 7000, que a gente já viu aí 3 unidades com o X3D, e provavelmente mais pro futuro aí, um pouco mais pra frente, a gente vai ver os 8000 X3D, que vão ter uma performance absurda. E isso é algo que a gente tem que lembrar. Por exemplo, o processador mais caro da AMD não é o processador que está melhor em jogo. O processador mais preço por performance, com a melhor performance absurda da AMD, é o 7800 X3D, que traz uma performance que consegue bater de frente com, por exemplo, o 14900. Não, com certeza, mas a mesma coisa vale para isso. Porque por que o 7800 X3D é mais forte, por exemplo, com o 7950 X3D?
porque justamente o scheduler do Windows não consegue dar ali a prioridade para os cores que tem o cache 3D, e é por isso que o 7800X3D acaba ficando melhor nisso. Mas isso que é o bacana da Intel, porque como eles têm essa arquitetura mais fechadinha, eles são mais fechados com a Microsoft, eles conseguem te entregar uma performance muito legal, e tanto que eles são os processadores preferidos aí para a galera que, por exemplo, trabalha, porque, por exemplo, uma coisa que a APU da Intel faz, que a da AMD não faz, né, que o gráfico integrado da Intel faz, que a da AMD não faz, é que ele te ajuda ali como um acelerador ali para programas de edição de vídeo, tem várias otimizações ali, Blender, que ele consegue utilizar essa APU, esse poder de processamento extra, que no caso a AMD tanto não acha isso tão viável, que só agora que eles foram colocar que todo processador realmente vem com gráfico integrado no 7000, e não é um gráfico integrado tão forte. Se você for comparar ali o gráfico integrado do 7000 com o gráfico integrado da Intel, é basicamente a mesma coisa, só que da Intel tem a vantagem de ter o acelerador, e você também a vantagem de como o design da Intel é um design monolítico, ou seja, ele não é modular, ele é uma peça de silício só, você acaba que você tem uma velocidade muito maior ali de comunicação entre todas as partes, gerando ali uma eficiência energética melhor quando você está em baixo consumo e quando você está em idle, e você também tem uma menor latência. Então, para quem joga realmente em alto nível, você pode ver uma diferença sim em frame time e latência total do sistema quando você usa Intel em vez de usar AMD. Mas por questão do design modular que a gente vê na AMD, a gente tem algumas vantagens vindo do nosso lado aqui. O que a gente consegue ver? Os processadores, por serem modulares, a gente consegue ver uma economia na hora da criação desses chips. A gente consegue chips que vão aí, se der algum problema, conseguem facilmente virar um processador com uma menor performance, seja um 5700X3D, um 5600X3D e por aí vai. E por questão de ser modular, acaba dando aí algo muito importante para o brasileiro, que é aquela barateada na hora de colocar ali preço por performance, algo extremamente importante aqui no Brasil. Não, realmente, Robertinho, se você for olhar, até aqui eu estou sendo razoavelmente hipócrita, porque no meu PC de casa eu tenho uma plataforma AMD, porque para mim foi um custo-benefício melhor. Mas não quer dizer que a Intel não tenha aqui um belo de um caso de um uso que você pode dar para ela, que se você realmente tem o dinheiro para investir, às vezes vai te servir melhor do que a plataforma da AMD. Não estou de nenhuma forma falando que uma é especificamente melhor do que a outra, mas dependendo do uso que você for ter, você consegue ter uma vantagem muito legal também na Intel ali e consegue fazer ali um uso ainda melhor das coisas comparado à AMD. E na questão, por exemplo, que muita gente bate na Intel com questão de temperatura, e eu concordo, realmente a temperatura da Intel anda bem alta, mas a AMD também fez uma cagadinha no M5, já que eles resolveram usar a mesma altura do dissipador integrado do processador, o que está causando ali que mesmo os processadores da AMD consumindo bem menos energia, eles estão também batendo ali no teto ali de temperatura, assim como os da Intel, mas claro, um pouquinho menos aí, vou te dar esse cálculo. Em questão de temperatura, realmente a Intel fica muito lá para frente, teve esse pequeno errinho aí, esse pequeno design flaw que a gente viu no 7000, mas é aquilo, realmente aumenta a temperatura. Mas o TDP, o quanto que da tua energia que você está pagando vai consumir, acaba sendo menor na maioria dos casos, sendo que quase todos os processadores da AMD, dos mais de entrada, os Ryzen 5 e boa parte dos Ryzen 7, vão puxar ali o seu padrão de 65 até no máximo ali 80, 90, 100 watts. Você não vai ver muita coisa mais acima disso, o que faz você poder economizar na fonte. E quando eu digo economizar, é pegar uma potência melhor, mas aí numa fonte de qualidade, tá? Isso é algo que vai funcionar para qualquer lado aqui. Economizar na fonte, economizar na tua conta de energia por mês, algo que você consegue fazer vindo aqui mais para o lado da AMD. Eu até concordo, Robertinho, que essa questão de realmente você ter um consumo menor, mas é aquela coisa, né, Robertinho? Se os nossos governantes não botassem tanto imposto na nossa conta de luz, a gente teria uma energia elétrica muito barata aqui no Brasil. Se você comparar, mesmo com tanto imposto que a gente já paga hoje em conta de luz, você ainda tem uma conta de luz muito barata se comparar com os Estados Unidos, com a Europa e outros lugares do mundo. A matriz energética brasileira é muito barata. E se você pensar que você vai realmente estar puxando todos esses watts do seu processador ali só por alguns minutos, quando você estiver realmente em 100% de uso, aquela coisa assim exacerbada ali, quando você estiver renderizando um vídeo, fazendo ali um workload mais intensivo no seu processador, você não tem muito o que se preocupar, a não ser que você fique brincando ali brincar de Cinebench R23 o dia inteiro, você não vai ver ali um impacto tão grande na sua conta de luz se você pegar uma fonte com eficiência boa,
você vai ter, claro, vai ter um aumento comparado com a AMD, mas se você pensar que a maior parte do uso do seu processador, você vai estar ali, às vezes com pouco ali, 5, 10, 20% de uso do processador, e nesse caso a Intel é mais econômica do que a AMD, acaba ficando meio que quase um elas por elas quando você vai falar de quanto você vai gastar na conta de luz, claro, considerando que você vai pegar uma fonte boa para ambos os casos. Basicamente é isso. Para você, isso que interessa. Não interessa o que você achou, qual que é a plataforma melhor. Para você, para o seu uso, qual é melhor? Qual que encaixa melhor? Você vai dizer aí pra gente nos comentários, por favor, deixar aquele like, se inscrever e a gente se vê na próxima, porque vai ter um videozinho também da gente fazendo isso com placas de vídeo, beleza? Nos vemos por lá. Valeu, galera. Falou!